o autor da luz e do som. Quem é que tudo fez tão bom, senão o poderoso Deus? Teu nome é Jeová Jireh, provedor, só tu és Jeová Rafa, minha cura. Jeová Shalom, tenho paz só em ti. Poderoso Deus, majestoso Rei, eu te louvarei, ó Todo-Poderoso Deus. Poderoso Deus, majestoso Rei, eu te louvarei, ó Todo-Poderoso Deus. Sobre a cruz morreu, como um cordeiro se entregou. Quem sobre a morte triunfou, senão o poderoso Deus? Teu nome é Jeová Jireh, provedor, só tu és Jeová Rafa, minha cura. Jeová Shalom, tenho paz só em ti. Poderoso Deus, majestoso Rei, eu te louvarei, ó Todo-Poderoso Deus. Poderoso Deus, majestoso Rei, eu te louvarei, ó Todo-Poderoso Deus. Teu nome é Jeová Jireh, provedor, só tu és Jeová Rafa, minha cura. Jeová Shalom, tenho paz só em ti. Poderoso Deus, majestoso Rei, eu te louvarei, ó Todo-Poderoso Deus. Poderoso Deus, majestoso Rei, eu te louvarei, ó Todo-Poderoso Deus. Queria ter mais que palavras para oferecer, ou escrever as mais belas poesias pra cantar do amor. Queria ser
ser mais do que sou só pra caber em mim. A minha gratidão. Mas aprendi que para te fazer feliz mais vale a minha devoção, a vida em consagração. Quando a música terminar, vai começar o meu louvor, canções de um coração que não se esconderão por trás de belas melodias, sincera, silente Queria ter as mais belas escolhas pra viver o amor e trazer em cada gesto, em cada palavra ditar a tua essência, ó Deus. É o silêncio de uma vida que revela a verdadeira gratidão. E eu aprendi que para te fazer feliz mais vale a minha devoção, a vida em consagração. Quando a música terminar, vai começar o meu louvor, canções de um coração que não se esconderão por trás de belas melodias. Sincera, silente adoração. Sincera. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos em mais uma noite especial, um domingo especial, que com certeza Deus vai falar com a nossa vida, vai falar com você, aí onde você está, trazendo uma mensagem de esperança ao seu coração. Eu gostaria de começar essa noite dizendo que estamos no 7º encontro de 12 encontros especiais, e todo encontro, no final, temos uma pesquisa ali para você preencher, e no final nós vamos entregar um presente especial para aqueles que estão preenchendo essa pesquisa. Eu gostaria de começar essa noite especial mandando um abraço para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, Facebook, YouTube. Eu gostaria de mandar um grande abraço para o pessoal aí de Alvorada, do distrito do Jardim Algarve, os amigos aí de Ivuti,
também de Vacaria, um grande abraço aí a vocês de Vacaria. Também o pessoal de Taquara, de Canudos, de Sapiranga, os nossos amigos aí, sejam sempre bem-vindos, que Deus possa abençoar vocês. Pessoal ali de Erechim, um abraço aí também para os nossos amigos ali, o Marcos, a Isaura, que Deus abençoe vocês aí, a família de vocês. O pessoal aí de Jaboticaba, um grande abraço especial para você. E tanta gente que está nos vendo, e de outros lugares que também não fazem parte dessa região aqui, da nossa associação, da Igreja Adventista. Seja muito bem-vindo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar a tua vida, o teu coração nessa noite também. E agora chegou a hora de nós louvarmos juntos, cantarmos juntos nesse momento, para exaltarmos o nome de Deus. Vamos cantar juntos, Bendita Segurança. Vamos louvar. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro sou de meu Deus, Ele me leva glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, cintos enlevos puros do além, anjos descendo, trazendo alvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe Agora eu queria convidar você a se colocar em pé e cantar junto com a gente essa última estrofe. sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém, amém. No convite para você se colocar em pé, para que você exalte, você louve, que você faça isso com o teu coração, com o teu entendimento, que você coloque esse louvor agora para fora, contando para todo mundo desse Deus que tem cuidado da gente, esse Deus que tem nos enchido de esperança. E por isso eu queria convidar você a cantar junto comigo o hino Ousado Amor. É esse amor maravilhoso que nos constrange, é esse amor que nos dá a certeza da salvação. Vamos cantar juntos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Esse é o momento de nós aprofundarmos a nossa jornada com o Senhor através da oração. Nós já tivemos belíssimos louvores, nós teremos uma belíssima mensagem apresentada pelo pastor, mas esse momento nós iremos clamar para que o Espírito Santo o conduza. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai bondoso que estás nos céus, a Te agradecemos pelo seu cuidado, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. O Senhor já falou o nosso coração, mas clamamos a Ti que o Senhor continue falando a nós através da Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Perdoa os nossos pecados. Por Cristo oramos. Amém. Muito boa noite, meus amigos. Que bom podemos começar a semana da melhor maneira possível, que é aqui, nos domingos especiais, abrindo a palavra de Deus e estudando essa série que nós estamos chamando de Encontros Marcantes com Cristo. O encontro dessa noite, ele é um encontro dramático. É o encontro de Jesus com aquele que a Bíblia chama de um jovem rico. Nós encontramos esse texto em Mateus, em Marcos e em Lucas. E eu quero convidar você a abrir esse texto, esse encontro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e nós vamos ler do verso 17 até o verso 22. E pondo-se Jesus a caminho,
correu ao seu encontro um homem e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então o moço respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Sem sombra de dúvida, esse é um texto dramático da Escritura Sagrada. Ele revela o encontro de Jesus com um homem. O Evangelho de Mateus vai falar que ele era um jovem. Nós podemos tirar diversas lições do texto bíblico dessa noite, mas eu gostaria de considerar com vocês pelo menos 3 lições. A primeira delas é a seguinte: você já pensou se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Deus, uma única pergunta, que pergunta você faria? Quando eu olho para esse texto, eu faço uma leitura aqui desse encontro. Aquele jovem estava no lugar certo, na hora certa, falando com a pessoa certa, e ele fez a pergunta correta. A pergunta que ele faz é a seguinte: o que devemos fazer para herdar a vida eterna? Esse jovem, aqui ele cita um tema, um dilema, na verdade, que é o dilema de todo mortal, que é o dilema de todos nós. Todos nós, uma hora ou outra, nós pensamos: como será a vida após a morte? Será que existe vida após a morte? Ou será que a nossa existência se limita a 70, 80 anos que nós vivemos aqui nessa terra? Todas as religiões conhecidas, elas exploram esse tema da transcendência, esse tema do pós-vida. E quando nós vamos à Escritura Sagrada, nós também entendemos que nela existe a promessa de uma vida eterna logo após a história desse mundo terminar. Uma vida eterna prometida àqueles que conheceram, amaram e seguiram a Cristo Jesus. O tema da morte, ele é interessante porque, como eu já falei aqui, todos nós vamos viver esse dilema. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar com esse assunto. E a primeira lição que eu gostaria de tirar aqui do texto bíblico dessa noite é que as riquezas, as posições humanas, elas jamais poderão salvar alguém. A Bíblia fala que ele era um jovem, fala que ele era bom, fala que ele era rico, mas que ele também era mortal. E de fato, o destino final de todos nós é a morte. Permita-me fazer uma pergunta a você. Você já se questionou sobre isso? Aliás, deixa eu te perguntar outra coisa. Você é alguém que conversa com você mesmo? Você gosta de conversar com você quando você está sozinho? Eu confesso que gosto e converso bastante comigo mesmo. De vez em quando eu estou conversando, gesticulando, e a minha esposa fala: Arley, você está brigando com quem? E algumas semanas atrás, eu me fiz essa pergunta que eu nunca tinha me feito. A pergunta que eu me fiz dirigindo, sozinho, no carro, viajando, foi a seguinte: Arley, quantos anos você vai viver? Veja bem, eu tenho 40 anos de idade, eu tenho 2 filhos, uma filha adolescente, um menino de 10 anos de idade, e logo depois de me fazer essa pergunta, eu comecei a procurar respostas, comecei a imaginar diversas coisas. E eu me imaginei vendo meus filhos se formando, eu me imaginei vendo meus filhos casando, tendo filhos, e eu cuidando dos netos, e eu estava imaginando e avançando na imaginação, quando de repente eu me deparei com algo. Eu lembrei que a pergunta que eu me fiz não foi quantos anos eu desejo viver, ou quantos anos eu vou viver. A pergunta que eu me fiz naquele dia foi: Arley, quantos anos
você vai viver. E eu cheguei à terrível conclusão de que todos nós somos incapazes de gerar a nossa própria existência. Nós não conseguimos somar 1 minuto ao tempo de nossa vida. E sendo sabedores de tudo isso, eu pergunto, com que grau de consciência você lida com essa situação? Sabedores que nós somos finitos, que um dia nós teremos que lidar com esse drama que é a morte. Não importa se você é rico ou pobre, se você tem boa condição social ou se luta para alcançar uma melhor qualidade de vida, o fato é que um dia todos nós teremos que nos deparar com esse tema. E sendo sabedores de que um dia isso vai ser uma realidade na nossa vida, que tipo de pessoa esse tipo de pensamento deveria fazer com que fôssemos? Alguns anos atrás, um psiquiatra chamado Roberto Chiniachik, ele fez uma pesquisa com pacientes terminais. Uma pesquisa apenas com pessoas que tinham poucas semanas de vida. E uma das perguntas que ele fez nessa pesquisa foi a seguinte: se você pudesse voltar atrás na sua vida, o que você faria diferente? Pergunta interessante, né? Se você pudesse voltar atrás na sua vida, o que você faria diferente? As respostas mais dadas, elas não estavam relacionadas a dinheiro. As respostas mais dadas, elas se relacionavam com a luta pelos seus sonhos e o cuidado com as pessoas que são mais próximas, eram mais próximas das pessoas. Então as pessoas respondiam: bom, se eu pudesse voltar atrás, eu cuidaria melhor do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, da minha esposa, dos meus avós. Perceba que aquilo que é mais valioso para nós é exatamente aquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, a primeira lição que eu gostaria de tirar com vocês desse texto é que, independente da riqueza ou posição humana, nada pode fazer com que o ser humano se escape desse grande dilema que é a morte. Segunda lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, o tema da vida eterna aparece aqui já na primeira pergunta daquele jovem. E pensando um pouquinho sobre esse tema, estudando a Bíblia, eu cheguei à seguinte conclusão: que a vida eterna, ela não é apenas um ponto final, não é apenas um destino final. Nós acreditamos, sim, é verdade, que um dia, quando Jesus fizer nova todas as coisas, aqueles que foram salvos viverão eternamente. Mas a Bíblia, ela fala um pouquinho mais sobre a vida eterna. A Bíblia fala que a vida eterna, ela não é apenas um ponto final, mas é a condição de vida com que vivem aqueles que têm um relacionamento redentivo com o Salvador. E eu separei alguns textos e eu gostaria que você conferisse na sua Bíblia esses textos, porque eles falam exatamente isso. A vida eterna é a condição de uma relação redentiva com o nosso Salvador. Por exemplo, quando nós vamos para o texto de 1 João, capítulo 5, no verso 20, nós encontramos a seguinte declaração de Jesus Cristo. O texto fala que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando nós vamos para o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, ali Jesus diz que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. É interessante esse texto. O texto aqui fala que quem crer em Jesus, ouvir a sua palavra, tem a vida eterna e não terá a vida eterna. A vida eterna é uma promessa presente para aqueles que aceitaram Jesus Cristo. Quando nós vamos a João, capítulo 3, no verso 36, nós encontramos a mesma direção nesse assunto. João 3,16 diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê não terá a vida. Perceba, a vida eterna ela é apresentada como uma condição já presente para aqueles que vivem no relacionamento redentivo com o Salvador. E ainda um último texto, eu gostaria de ler com você, ou citar aqui para você, João capítulo 17 e o verso 3, onde diz: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste.
Algumas semanas atrás, eu estava viajando e enquanto andava, eu encontrei um outdoor. Era a propaganda de um livro que falava sobre sucesso. Eu não lembro aqui qual é o título do livro, mas eu lembro muito bem que a proposta do livro era a fórmula para chegar ao sucesso. E eu fiquei pensando sobre aquela frase, a fórmula para chegar ao sucesso. E eu me questionei, será que realmente o sucesso, ele é um ponto final? Será que realmente o sucesso, ele é um lugar onde nós chegamos? E eu, pensando um pouquinho diferente, acredito que o sucesso, ele é mais do que apenas a chegada a certo ponto. É mais do que a chegada a um certo destino, a um certo sonho. Sucesso também pode ser a viagem. Sucesso é o momento em que a gente escolhe no nosso dia a dia fazer o melhor no nível de atuação que nós temos. Acredito eu que um padeiro fazendo pão na sua padaria, ele consegue ter tanto sucesso quanto um cirurgião que faz uma cirurgia cardíaca. Creio piedosamente que uma zeladora, enquanto ela varre ali o chão do escritório onde trabalha, ela pode ter tanto sucesso quanto um governador que toma uma decisão importante. Perceba, sucesso não é apenas um ponto final, não é apenas um ponto de chegada. O sucesso é uma atitude diária, onde as pessoas elas escolhem fazer o seu melhor. Quando a gente estuda a Escritura Sagrada, a gente acredita que Jesus vai dar uma vida sem fim para aqueles que o aceitaram. Mas que essa vida sem fim, ela não começa apenas na volta de Jesus. Essa vida sem fim, essa vida eterna, ela já começa quando a gente aceita o nosso Salvador e começa a ter um relacionamento diário e redentivo com o nosso Senhor. Então, se sucesso é uma escolha diária, eu também acredito que vida eterna é uma escolha diária. É a escolha daquele que dia após dia escolhe ter um relacionamento redentivo com o Salvador. E nesse relacionamento redentivo com o Salvador, as pessoas são transformadas, as pessoas vão se tornando mais parecidas com o seu Senhor. E é esse tipo de relacionamento que Deus deseja e quer ter com cada um de nós. Bom, nós avançamos até aqui e nós já vimos que a morte é um dilema que alcança todos nós. Nós também aqui estudamos que a vida eterna é mais do que um ponto de chegada, que nós podemos ter a vida eterna aqui e agora, quando nós nos relacionamos com Jesus. Mas há algo que me impressiona profundamente nesse texto. Quando aquele jovem começa a falar com Jesus, faz a pergunta, e ele tem a oportunidade de fazer uma pergunta, Jesus ele dá uma resposta não muito agradável àquele jovem. A Bíblia fala, aliás, que aquele jovem, ele retira-se triste de Jesus, porque Jesus pede a ele que venda tudo o que tem, para que possa, de fato, herdar a vida eterna. Quando Jesus e aquele jovem começam a conversar, Jesus propõe para que ele alcance a vida eterna através da guarda dos mandamentos. E é interessante que aquele jovem, ele fala que ele já faz isso. Ele já guarda os mandamentos. E depois de responder isso, aquele jovem fala assim, Jesus fala para aquele jovem então, olha, se você já faz isso, então agora só te falta uma coisa. Olha aqui para mim, deixa eu te fazer uma pergunta. Se no seu relacionamento redentivo com Jesus, você ouvisse de Jesus a seguinte frase, filho, só te falta uma coisa, que tipo de sentimento você experimentaria? Sinceramente, eu confesso que se Jesus olhasse para mim e falasse assim, Arley, só te falta uma coisa, eu ficaria feliz. Porque quando eu olho para mim, olho para Cristo, eu vejo tanta dessemelhança, eu vejo tanta coisa ainda a melhorar. Mas quando Jesus, ele olha para aquele jovem, ele fala a seguinte declaração, filho, você está indo bem, você tem guardado os mandamentos, você tem procurado fazer a minha vontade, só te falta uma coisa para experimentar a plenitude de um relacionamento com Jesus. Vai, vende tudo e então terás a vida eterna. Aqui existe uma lição muito importante que todos nós precisamos aprender. Quando nós olhamos para a pergunta que esse jovem faz lá no início do texto,
ele tem um conceito exato do que é salvação. Porque a pergunta que ele faz é a seguinte: o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele aqui entende que a vida eterna é algo que não se conquista pelo mérito, é algo que se é herdado, é algo que se recebe sem o merecimento. E ele então faz a pergunta: o que eu tenho que fazer para de fato ganhar a vida eterna? A lição que nós temos que aprender aqui, queridos, é o seguinte: a vida eterna, ela é nos dada como um presente. A vida eterna, ela nos é dada pela graça de Deus. A vida eterna não custa nada. Porém, o discipulado de Jesus custa tudo. Jesus na cruz do Calvário, ele pagou o grande preço da salvação de todos nós. A Bíblia fala que ele morreu por todos. E todos aqueles que desejam ter salvação encontram esse dom maravilhoso na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Porém, o texto também fala que o discipulado, ele não é de graça. Alguém que quer andar num relacionamento redentivo com Jesus, ele precisa estar disposto a abrir mão de todas as coisas. Você vai lembrar que Jesus, ele era mestre em contar histórias. E numa das histórias que Jesus conta, ele conta uma parábola que nós conhecemos, a parábola do tesouro escondido. Você lembra disso? Está lá no Evangelho de Mateus. Nessa parábola do tesouro escondido, Jesus fala que um homem, ele escavando um terreno, ele agora encontrou um tesouro. Ele rapidamente esconde o tesouro de novo, coloca a terra em cima, ele sai, ele vende tudo que tem para comprar aquele campo, e quando ele consegue comprar aquele campo, automaticamente o tesouro também é dele. Quando a gente olha para esse texto, para essa situação no século 20, a gente pode até achar que essa é uma atitude de malandragem desse personagem criado por Jesus. Mas esse fato era muito comum na antiga Palestina. Você vai lembrar que os judeus, a Palestina, era uma colônia romana e que era muito comum a posse, era muito comum você perder terras, perder tesouros. E o texto fala aqui de algo que era comum, de algo que era corriqueiro e de algo que era considerado até normal. O texto aqui fala que aquele homem, ele teve que vender tudo para conseguir comprar o terreno. E quando ele comprou o terreno, o tesouro já era dele. Perceba, o tesouro veio de graça, mas o terreno custou tudo o que aquele homem tinha. Quando nós olhamos para esse texto e comparamos com outras partes da Escritura Sagrada, esse texto ele nos intriga. Porque quando Jesus se encontra com Zaqueu, que também era um homem que tinha dinheiro, Jesus não faz essa proposta para Zaqueu. Jesus não fala para Zaqueu que ele tem que vender tudo que tem para herdar o reino. Mas aqui, falando para esse jovem, é essa a proposta de Jesus. Entenda, querido amigo, Deus não tem problema com o dinheiro, também não tem problema com a falta de dinheiro. Deus não tem problema com o rico e também não tem problema em atender o pobre. A grande questão aqui é que o dinheiro, as posses que aquele jovem tinha, a posição que elas ocupavam, era uma posição privilegiada na vida dele. As suas posses, o seu dinheiro, estavam no primeiro lugar quando comparados a todas as outras coisas, o que incluía o discipulado de Cristo Jesus. Eu gosto de olhar para esse texto e comparar com a história de Moisés. O livro de Hebreus, ele fala que, assim como esse jovem, Moisés também um dia teve que tomar uma decisão. O livro de Hebreus, no capítulo 11, declara que Moisés, olhando para o infinito, olhando para a recompensa futura, ele escolheu sofrer junto com o povo de Deus,
a ser considerado o filho da filha de Faraó. Você vai lembrar que Moisés viveu no palácio, foi educado para ser um governante, ele tinha vida boa e garantida se continuasse ali. Mas quando ele teve que tomar uma decisão de andar junto com o povo de Deus, ou permanecer onde estava, Moisés não titubeou. Moisés colocou Cristo, o reino, as coisas do céu, no lugar onde elas realmente devem estar. No primeiro lugar. Alguns anos atrás, eu me deparei com uma história um tanto que quanto engraçada. Ali na França estava vindo do Egito algumas múmias que seriam apresentadas ali num dos museus da França. As múmias datavam da mesma data em que Moisés viveu, cerca de 1500 anos antes de Cristo. E quando essas peças elas chegaram ali à França, quando essas peças elas chegaram à alfândega, houve um pequeno problema, porque ao entrar no país, não havia no sistema dos computadores da alfândega uma classificação para aquele produto. Não havia uma classificação para produtos mumificados ou para pessoas mumificadas. E então os gestores ali daquela alfândega, eles tiveram que tomar uma decisão. Eles tiveram que classificar ali aquele produto, aquelas múmias. E a solução foi dada colocando a classificação de bacalhau seco. Parece estranha a classificação, né? Cômica até. Mas perceba que esse poderia ter sido o futuro de Moisés. Ele poderia ter sido classificado como bacalhau seco. Se quando lá atrás tomou a decisão, ele tivesse escolhido a certeza ou a falsa certeza que as posses e a riqueza desse mundo podem dar. Moisés tomou a decisão certa. Ele colocou em primeiro lugar aquilo que deve estar em primeiro lugar. Ele colocou em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Perceba que, embora Moisés tenha herdado a salvação, seguir a Jesus, andar com o povo de Deus, também custou tudo para ele. Ele teve que fazer um sacrifício. Assim como o homem que achou o tesouro escondido, também teve que fazer um sacrifício. Eu quero compartilhar uma frase com você. Essa frase, ela é muito significativa para mim. E ela diz mais ou menos assim: o oposto da graça não é sacrifício. O oposto da graça é o mérito. Você conseguiu entender? Na nossa vida com Jesus, para andar do lado de Jesus, para fazer a sua vontade, algumas vezes nós vamos ter que sacrificar coisas que são importantes para nós. No caso do jovem rico, as suas posses. No caso de Moisés, a sua posição, a sua filiação egípcia. Jesus é o tesouro mais precioso. Somente em Jesus nós encontramos a plenitude da nossa vida. Somente em Jesus nós encontramos a plenitude da nossa existência. A palavra de Deus declara que quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a vida eterna. A pergunta que eu preciso fazer para você nessa noite é a seguinte: existe alguma coisa que tem impedido você de viver essa experiência única, fantástica, eterna, que é andar lado a lado com Jesus a cada dia? O que nessa noite você precisa abrir mão para que a sua experiência religiosa, ela de fato seja significativa, ela de fato seja coerente, ela de fato seja tudo aquilo que o Senhor idealizou que ela fosse? Essa é uma noite de decisão. Essa é uma noite de vida eterna.
E o convite que foi estendido para Moisés no passado, o mesmo convite que foi estendido para aquele jovem rico nessa noite, ele é estendido para mim e para você. Jesus, ele abre os braços e fala: filho, eu quero te dar vida, uma vida em abundância. Eu quero fazer com que a tua vida seja de tal maneira que todas as pessoas que entram em contato contigo possam ser abençoadas. Os teus filhos, a tua esposa, a tua família. A plenitude da vida com Cristo, ela só é alcançada quando nós colocamos Jesus, a vida eterna, as coisas espirituais, no primeiro lugar. Qual será a sua decisão nessa noite? Por que você tem se demorado em aceitar o convite maravilhoso de Jesus? Convite pleno de paz, pleno de alegria, pleno de satisfação. Essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite de vida eterna. Essa é a oportunidade única que muitos terão de declarar a Jesus, que o seu amor por Ele é maior do que qualquer sonho, é maior do que qualquer desejo, é maior do que qualquer anseio da alma. Jesus quer dar para mim e para você a vida eterna, começando aqui e agora. Que a sua decisão nessa noite seja ao lado de Cristo, ao lado da vida. Em nome de Jesus, amém. Transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui. A tua voz, minha direção. Tu me concedes o tempo e a força. Só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força. Braços eu vou encontrar esse amor que me
Felipe acabou de cantar aqui, dizendo que a presença de Jesus, ela transforma, ilumina e nos faz cantar. Eu quero terminar essa noite orando com você, para que a experiência da vida eterna, ela seja uma realidade aqui e agora, na minha e na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo dom maravilhoso que nós encontramos em Cristo Jesus, na sua salvação, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós queremos aqui e agora começar a desfrutar essa experiência que é chamada de vida eterna, vida abundante. Que nessa noite a nossa decisão possa ser por Cristo, pelo reino, pela vida eterna, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Que noite maravilhosa. Nós temos a certeza que foi muito especial, que Deus falou à nossa vida, à tua vida, ao teu coração. Eu queria dizer para você que não termina aqui, na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós vamos estar juntos para ouvirmos da palavra de Deus, para ouvirmos uma mensagem de esperança e termos um encontro real com o Senhor Jesus. Aí, no Facebook, no YouTube, você pode encontrar, através dos pastores, da liderança local, das igrejas também, adventistas, você pode encontrar essa pesquisa, que é uma pesquisa que nós gostaríamos que você respondesse, e nós em breve vamos estar enviando também um presente para você. Muito obrigado pela tua companhia, que Deus te abençoe, te dê uma boa semana, e que no próximo domingo nós possamos nos encontrar mais uma vez. Uma boa noite a todos, Deus abençoe você.